Amém, queridos irmãos, chegamos à terça-feira, quarta semana. Nessa quarta semana, o título geral é A Luz do Mundo e a Luz da Vida. O título da terça-feira, Sinal do Fim, o Evangelho do Reino em toda a terra. O versículo, Mateus 24:14. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia. E nesse dia, amado Senhor, nós te louvamos, te damos toda a honra, toda a glória. Tu és digno de toda a adoração, amado Senhor. O Senhor venceu e hoje estamos em Ti e por meio de Ti nós também temos a Tua vitória. Morremos contigo, ressuscitamos contigo, estamos assentados nos lugares celestiais em Ti. Obrigado, Senhor. A Tua vitória, agora é a nossa vitória também. Mesmo que nós não merecemos, nós nunca mereceríamos. Esse é o resultado do Teu amor e da Tua misericórdia. E também da Tua graça, que flui diariamente para nós, através da Tua palavra que tem cada vez mais nos iluminado, nos alimentado, palavra rica, cheia de luz para nós, cheia de espírito, de vida. Nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos e abrimos o nosso coração para que cada vez mais o Senhor habite, o Senhor limpe daquilo que, do nosso ser, né? Daquilo que não te agrada, daquilo que ainda nos prende nesse mundo. Nós queremos fazer a Tua vontade, Senhor. Por isso, damos-Te total liberdade no nosso ser para trabalhar, para remover, para que tudo seja encabeçado por Ti. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, o título desta terça-feira, Sinal do Fim, o Evangelho do Reino em toda a terra. Quando se fala dos tempos do fim, dos sinais do final dos tempos, da grande tribulação, enfim, fala-se muito sobre a política mundial, fala-se muito sobre Israel. Então a gente olha, não é, a movimentação da política, olha o que está acontecendo em Israel. Agora, é importante, irmãos, nós entendermos que o carro-chefe, entre aspas, não é nem a política mundial, nem a aparição do anticristo, nem o que está acontecendo em Israel. Essas coisas elas são secundárias, elas estão sendo puxadas pelo carro-chefe. O carro-chefe é a pregação do Evangelho do Reino. Hoje, em todo o mundo, há a pregação do Evangelho da Graça. Então, nós vemos o Evangelho da Graça sendo pregado com sucesso, graças ao Senhor, muitas pessoas se convertendo. Mas não é apenas o Evangelho da Graça, mas também o Evangelho do Reino que deve ser pregado. E qual é a diferença? Na página 60, no quarto parágrafo, diz assim: o Evangelho do Reino vai além de simplesmente crer em Jesus para ser salvo da perdição, mas enfatiza a importância de crer em Jesus e permitir que Ele governe a nossa vida. Essa pregação é vital para Deus realizar o seu propósito de estabelecer Cristo como cabeça e governante de sua igreja. Portanto, o cerne do Evangelho diz respeito a permitir que Cristo reine em nossa vida hoje. Então vejam, irmãos, que hoje há muitos evangelhos. Há, por exemplo, o Evangelho da Prosperidade, o Evangelho da hipergraça, né, que fala que você, não importa, você não precisa mudar, você não precisa fazer nada, que Deus te ama e isso já é o suficiente. É o Evangelho que diz que você é o dono da sua vida e Deus ele tem que ficar te dando as coisas, né? Evangelho da Prosperidade, que se você for um cristão, então você tem que receber do melhor das coisas desse mundo. Então perceba, há muitos evangelhos sendo pregados, mas se você perceber, irmãos, o evangelho que vai trazer o Senhor de volta, é o evangelho que traz o governo de Deus para a nossa vida, que é exatamente o que nós falamos na segunda-feira, o encabeçamento de Cristo. Então esse evangelho precisa ser pregado, avançando. Hoje, graças ao Senhor, através dos livros, muitas pessoas têm recebido uma palavra saudável que fala exatamente da importância de nós recebermos o encabeçamento de Cristo, de Cristo governar a nossa vida como um rei, de que não é a nossa vontade,
mas a vontade de Deus que deve prevalecer. E se você pensar bem nisso, irmãos, você vai perceber que o evangelho do reino não é pregado apenas àqueles que não se converteram como o evangelho da graça, mas principalmente para aqueles que já se converteram. Por isso é um evangelho que abrange todas as pessoas. Porque há muitos cristãos que ainda estão presos nesse evangelho de que não importa o que eu faça, não importa se o que eu estou fazendo a Bíblia fala que é pecado, Deus me amou e é isso aí. Ou então, eu vou determinar que eu vou ganhar tal coisa, vou ser abençoado por Deus, eu vou fazer campanha tal. Você percebe, tem muitos cristãos que estão presos nisso. E ao invés de perceberem que é a vontade de Deus que eles devem fazer, empurram a sua própria vontade, como se Deus é que fosse obrigado de realizar os seus desejos, as suas vontades, quando na verdade o Senhor já disse que cuidaria das nossas necessidades, não das extravagâncias. Quando Deus já disse, irmãos, que a sua misericórdia se estenderia até o dia do juízo, quando ali ele julgaria o que nós fizemos no tribunal de Cristo, o que nós fizemos através do nosso corpo. Então importa sim o que você faz, não mais para a salvação, mas, e aí entra novamente o evangelho do reino. Porque se você é governado por Cristo, encabeçado por Cristo, quando o Senhor voltar no tribunal de Cristo, você vai receber o galardão. Porque você viveu uma vida governada por Cristo. Mas se você vive uma vida em que você pensa, não importa o que eu faço, que Deus me amou e eu posso cometer pecados, eu posso fazer qualquer coisa. E de fato, irmãos, o amor de Deus é muito grande. Mas naquele dia, no tribunal de Cristo, você e eu, nós vamos conhecer também a justiça de Deus. Então o evangelho do reino, ele já traz a justiça de Deus, junto com a misericórdia, com a graça, com o amor de Deus, para a nossa vida hoje. Para que naquele dia nós recebamos o galardão, nós sejamos aprovados. O apóstolo Pedro diz que o juízo começa pela casa de Deus. Então o evangelho do reino, irmãos, ele vai fazendo com que as pessoas percebam a necessidade de um encabeçamento de Cristo, de um governo de Cristo sobre as suas vidas. E nesse ponto, irmãos, entra a importância, nós vemos a importância da palavra profética, que é uma palavra para direção. É uma palavra exatamente para nós percebermos quando nós estamos indo para uma direção errada, caminhando para algum tipo de evangelho como esse, como o evangelho da prosperidade, o evangelho da hipergraça. Então, a palavra profética vem e ela é dada por Deus para nós não perdermos a direção, exatamente como o apóstolo Pedro disse na sua segunda epístola, capítulo 1, versículo 19, essa palavra ela brilha como uma candeia nessa noite escura em que nós estamos, que é o ponto escuro antes da aurora, que é o nascimento da estrela da manhã, da estrela da alva em nosso coração, como diz 2 Pedro 1,19. E por que eu estou citando a palavra profética? Porque se você for lá para Mateus 24, e esse trecho, até o final do capítulo 25, é a resposta do Senhor a respeito dos tempos do fim, do que vai acontecer, do que vai suceder. Então, os tempos do fim. Os discípulos perguntaram para o Senhor e o Senhor lhes mostrou muitas coisas. E a partir do versículo 11 até o 14, esse é um trecho que é cheio de significado. Ele começa dizendo assim: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O que quer dizer isso? Quer dizer, quando é um falso profeta, então não há a palavra profética, porque a palavra profética é dada por Deus através do canal que ele escolhe. Não é uma escolha do homem. Assim como ele escolheu Paulo, ele escolheu os discípulos, ele escolheu, no Antigo Testamento, escolheu os profetas, enfim. Deus também, irmãos, ele escolhe aqueles que ele vai falar a sua palavra, o rema, sempre, lógico, em cima da Bíblia, do Logos. E veja só, vamos voltar então para Mateus 24, 11. Quando se levantam profetas sem a palavra profética, sem a palavra de Deus, que podem até falar sobre a Bíblia, o resultado é esses evangelhos que eu disse.
São evangelhos que, na verdade, não são o evangelho do reino, nem o evangelho da graça. Paulo chamou isso para os Gálatas de um outro evangelho. Naquela época era o evangelho dos judaizantes. Por quê? Porque é um evangelho, uma pregação falada por aqueles que não têm a palavra profética, por aqueles que, na verdade, têm segundas intenções. Então, quando não há a palavra profética, as pessoas, os cristãos, eles são enganados e desviados do foco principal. Por isso eu digo sempre que a palavra profética era para nós direção do Senhor, para não desviarmos o foco do que é principal. E o resultado, irmãos, da palavra profética é que ela vai gerar em nós, porque aí nós vamos cada vez mais amar a palavra, nós vamos praticar a palavra, e ela vai gerar em nós tudo o que é de Deus. Nós falamos nas semanas anteriores sobre inculcar a palavra, laborar a terra, lembra? Quando nós falamos das festas, sobre laborar a terra, e aí você vai tendo a riqueza da boa terra, que é Cristo. E nós falamos que quando você faz uma imersão na palavra, você não se enche da pessoa que está falando. Quando você lê o Evangelho de João, você não se enche de João. Quando você está ouvindo a palavra, você se enche de Cristo. Você está lendo a palavra, você se enche de Cristo. Então a palavra profética ela faz isso, ela faz você se encher de Cristo. E quando você se enche de Cristo, o que Deus é? O que Cristo é? Deus é amor, é o ágape. E isso, irmãos, vai queimando em nós, vai produzindo algo em nós, vai produzindo amor. Agora, quando é ao contrário, então ele fala assim: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Por causa da ausência da palavra profética e do desvio do foco, a iniquidade se multiplica. Que é aquela história do eu posso fazer o que eu quiser. Deus me amou. Não, eu posso seguir esse caminho. Ou como outros falam, não, a Bíblia precisa ser atualizada para a linguagem de hoje. Entende? Isso aí é o que? Falta a palavra profética, aí entram falsos profetas que até falam da palavra de Deus. Olha só, mas falam citando essas coisas que eu falei. E aí, irmãos, ao invés de gerar arrependimento, de gerar amor pela palavra, a iniquidade vai se multiplicando e o amor, e aqui a palavra amor é ágape. O amor ele vai se esfriando. E aqui está falando do ágape, hein? É cristão. O amor se esfria de quase todos. Mas graças ao Senhor, porque alguns têm recebido a palavra profética e alguns têm praticado essa palavra. Aí versículo 13 diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Essa salvação não diz respeito à salvação eterna, mas a salvação dos eventos futuros, como a grande tribulação e principalmente o galardão do reino. Por isso hoje, irmãos, nós precisamos perseverar até o fim. E o que essa palavra principalmente tem falado para nós? Ela tem falado para nós sairmos e pregarmos o evangelho do reino. Então o versículo 14 finaliza: será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. O evangelho do reino é um evangelho de testemunho, porque eu não posso falar de algo que eu não vivo, eu não posso falar para as pessoas sobre o domínio, o governo de Cristo, o encabeçamento de Cristo, sem eu estar encabeçado por Cristo. E veja, irmãos, o que a palavra profética tem mostrado, que nós precisamos, irmão, a necessidade do encabeçamento. Então você está percebendo como isso tem dado a direção, como isso tem feito com que nós mantenhamos o foco no caminho, no que é importante, no que é crucial, principalmente para os tempos do fim, para nós não nos perdermos na loquacidade frívola, como acontecia na época em que Paulo manda Timóteo para Éfeso. Veja, irmãos, nós precisamos realmente dar valor ao que nós temos e praticar essa palavra, pregar o evangelho do reino. Primeiro, lógico, sermos encabeçados por Cristo. Eu vou terminar lendo aqui um testemunho de uma pessoa que recebeu a pregação do evangelho. Veja só, página 61, para você entender exatamente o que a palavra profética está fazendo com a gente. Página 61, último parágrafo. O irmão teve a oportunidade de pregar o evangelho a um motorista de aplicativo e depois, por uma feliz coincidência, encontrou-o novamente. Ao reconhecê-lo, o motorista comentou: conheço igrejas evangélicas que pregam o vinde, convidando as pessoas para suas reuniões, mas percebo que vocês são a igreja do ide, indo ativamente ao encontro das pessoas
para pregar-lhes o Evangelho. Precisamos sair para pregar o Evangelho. Toda a autoridade já foi dada ao Senhor. Portanto, saiamos para fazer discípulos de todas as nações, falando-lhes sobre o encabeçamento de Cristo. Você percebe? Veja, nesse trecho de Mateus 21 fica muito claro isso. E sigamos, irmãos, firmes nesse caminho que o Senhor nos deu. É o caminho do pequenino rebanho, é o caminho da igreja em Filadélfia, uma igreja frágil, uma igreja que não tem poder, mas que conserva o nome e a palavra. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.